Bom, sempre rola por aqui essa pergunta sobre quais são os meus hábitos de leitura, né? Toda vez que eu falo do livro que eu li ou que eu vejo as tabelinhas no final do mês, do semestre, do ano, né? Vocês perguntam quando que eu leio, em que oportunidade, se eu leio o dia todo, se eu leio só num período, se eu tenho alguma meta, como que isso costuma funcionar. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que é uma mistura de vlog com um vídeo de dicas, mostrando justamente como são os meus hábitos de leitura e que talvez possam ajudar você aí sei lá, mudar o seu cotidiano, mudar a sua rotina e ler mais, né? Ou ler com mais profundidade, enfim, vamos ver como que vai sair isso daí. De qualquer maneira, para você ver este e outros vídeos aqui do Valer um Livro, eu convido todo mundo a se inscrever, né? Porque, enfim, ajuda bastante. E se puderem comentar essas coisas todas que a gente sempre pede, né? Então vamos ver como que vai sair aí esse vídeo falando sobre os hábitos de leitura. Nessa manhã eu vim lendo Do Outro Lado do Folclore, do Pedro Martins, que possivelmente em breve saia um vídeo por aqui, e estou terminando o Safra Macabra, que na verdade é uma releitura, mas eu não lembro de quase nada, que são alguns contos policiais da Pagu, que ela usava com o pseudônimo de King Shelter, numa revista que chamava Detetive, nos anos 40, e que tinha como diretor o Nelson Rodrigues. E em tempo eu preciso terminar, né? Eu preciso terminar até hoje esse do Pedro, e eu gostaria de também terminar hoje o Safra Macabra. Isso vai fazer com que eu não assista a minha novela, né? Todos os dias eu assisto novela. E aí, só para falar para vocês como que eu divido meu dia, hoje é terça-feira, e terça-feira eu venho pro escritório, então eu trabalho no horário comercial, das 10 às 19. Então eu venho pra cá, pro escritório, lendo, e aí já dá pra dar uma adiantada. Eu uso meu horário de almoço lendo, então eu fico 1 hora lendo, e hoje, por exemplo, eu vou ter que voltar para casa lendo, e ao invés de ficar consumindo meu tempo com outras coisas, com uma série, com uma TV, com uma coisa assim, com a minha novela, por exemplo, eu vou ler, né, para conseguir terminar. E eu precisava fazer alguns roteiros, né, eu precisava fazer 5, 6, 7. Não, na verdade já tinha 2 prontos, então eu devia fazer uns 5 roteiros mais ou menos, e consegui fazer 3. Vou fazer mais um agora, que já deu o meu horário de trabalho, então vou conseguir fazer mais um agora. Tive várias reuniões hoje, eu não tô nada bem hoje, porque recebi uma notícia muito triste. Depois eu conto, não é o tema de hoje do vídeo, mas só para vocês entenderem como eu costumo me dividir e como tem a ver com o meu trabalho. Eu talvez não necessariamente fosse excluir o meu tempo de tela ou ler em alguns momentos, como no almoço, né? Talvez na hora do almoço eu fizesse outras coisas sem ser ler, né? Mas eu preciso, e eu possivelmente também esteja lendo um pouco mais rápido do que eu costumo, com um pouco mais de rapidez, porque eu preciso ler isso num tempo hábil, né, pra eu não me perder no cronograma que eu criei e que tá aqui na minha agendinha, beleza? Então, nos vemos daqui a pouco.
é o seguinte. Eu comprei uma esteira, né, pra ficar aqui, pra fazer exercício em casa, porque eu não gosto de sair de casa, ainda mais pra fazer exercício, e eu preciso, todo mundo precisa, né? E aí eu vim pra casa e tô aqui lendo o Safra Macabra, e antes eu tava lendo o outro livro. E aí tem super a ver com o vídeo de hoje, porque eu tô aqui lendo pro tempo passar, né? Pra não perceber que eu tô numa esteira. E também eu tô muito mal hoje, né? Porque algumas pessoas até acompanharam a minha cirurgia nos dentes, que foi uma cirurgia de emergência, porque eu tive uma inflamação óssea, eu tinha dentes a mais, enfim. Um dos dentes abraçava meus seios da face, eu tive que processar o convênio, pro convênio topar pagar a cirurgia. Eu ganhei em primeira instância, fiz a cirurgia, e aí depois eles recorreram e eu perdi em todas as outras instâncias, e agora eles estão pedindo 55 mil reais. Eu não sei, assim, eu não sei o que eu faço, eu tô desesperada, e como eu sou bipolar, né, uma das coisas da bipolaridade é a fase de depressão, né, e eu não posso entrar em depressão, porque é ruim, e 2, porque eu começo essa semana a fazer uma série de coisas que eu preciso fazer, um monte de projeto, então tem um vídeo pra entregar, roteiro, vai ter a Bienal, e quando eu entro em depressão, sair dela é muito difícil, né? Eu não saio da cama e tal. Enfim, então achei de bom tom começar hoje o exercício. De qualquer maneira, o tema do vídeo de hoje é sobre hábitos de leitura, né? E o mais interessante é que eu queria dar essa dica pra vocês, eu espero que eu não esteja deixando vocês tontos aqui, é que o que eu queria falar é que uma das dicas pra mim mais importantes é não insistir em leituras que não estão rolando, né? Eu tô muito curiosa com o Safra Macabra, eu fiz vários roteiros hoje sobre a Pagu, né? Então eu tô muito, muito curiosa, e como são contos policiais, acaba que eu paro no meio deles e eu fico curiosa pra saber o que vai acontecer. Mesmo alguns sendo até mais bobos, sabe? Tem uns que são mais bobinhos, assim. Mas ainda assim, é como se fosse uma série. Então não tem por que eu ficar insistindo em outras coisas se eu quero ler esse, né? Então por isso eu voltei, larguei o outro livro que eu tava lendo, que é até mais importante, que eu tenho que ler antes desse, porque esse daqui eu nem precisava terminar se eu não quisesse, mas eu quero terminar. Então é isso, isso também vai me fazer ler mais, porque aí quando eu acabar esse, eu vou me sentir tipo, bom, agora não tem jeito, sabe? Tipo, visto que eu preciso ler outros por obrigação, esse também é meu trabalho. Você que tá aí, se não for seu trabalho, você não precisa fazer isso não, entendeu? Você pode só se deleitar com o livro que você quer ler. Né, Nanóquio? Ele não tá se conformando com isso aqui. Tô toda descabelada. Nosso nível de intimidade já é uma loucura. Isso porque eu não apareci chorando aqui, porque há, sei lá, 10 minutos atrás eu estava aos prantos. Que é isso, né? Enfim. Daqui a pouco eu volto. No final, eu fiquei pensando aqui, né, sobre todas as dicas que eu poderia dar a respeito de como vocês lerem mais rápido. E é claro que, assim, se vocês procurarem, tem até vídeos aqui no Valer um Livro com algumas técnicas, porque às vezes a gente precisa, de fato, ler mais rápido algumas coisas, né, pra gente conseguir dar conta da vida, conseguir dar conta da agenda e etc. Mas eu fiquei pensando o quanto que, de fato, isso vale, né? O quanto que, de fato, incentivar esse tipo de leitura rápida não é uma maneira só da gente deixar de aproveitar justamente a história que a gente está lendo. Eu gostaria muito de ter tido uma experiência diferente em algumas leituras que eu fiz, uma leitura mais tranquila, uma leitura mais espaçada, além de que
teve vários livros que eu não queria que terminassem, porque eles estavam muito bons enquanto eles estavam durando, e eu sabia que eu ia ficar com uma ressaca literária a partir dali, né? Tem muita gente que eu conheço, por exemplo, que é contra esse tipo de desafios literários e etc. Eu mesma já fiz diversos desafios literários aqui. Eu já cheguei, por exemplo, acho que foi em 2018 ou 2019, que eu li um livro por dia em fevereiro e consegui, né, bater a meta. Mas foi uma loucura, assim, eu me sentia mais ansiosa do que qualquer outra coisa. E não recomendo esse tipo de desafio pra ninguém, apesar de ter feito, né? Parece incongruente, mas é só... Eu fiz porque eu queria ter essa experiência pra mim. Mas, de novo, né? Tem a ver também com o trabalho, tem a ver com o que a gente... com pautas e ideias que eu quero entregar aqui. Nada se compara, por exemplo, a quando a gente fazia clubes de leitura aqui no canal, e que aí a gente esmiuçava cada detalhe da narrativa, e ainda eu convidava pessoas, professores de história, professores de sociologia, professores de política, para darem aula, para explicar o contexto, por que aquilo estava escrito ali, né? Então, no final das contas, e eu lembro muito mais desses livros. Eu não sou uma pessoa que tem uma memória muito boa, gostaria, inclusive, tento aplicar algumas técnicas, por exemplo, né? Dizem que quando você escreve aquilo, você tem mais chance de decorar, então sempre que tem alguma coisa muito impactante, eu escrevo em algum lugar para ver se eu lembro, mas não adianta de nada. Só que assim, as coisas que eu li nos clubes de leitura que eu participei, ou até nos grupos que eu me reuni, por exemplo, eu antigamente me reunia com clubes de leitura LGBTQIA+, depois antes eu também me reunia com um que era um clube de escritores, onde a gente lia os nossos próprios escritos, e outros livros que a gente, enfim, levava em consideração, gostava muito, né, se inspirava, enfim... E eu lembro de vários trechos ali, porque eu lembro das pessoas lendo, eu lembro do que a gente estava sentindo. Tem muito mais a ver com isso, né? Do que você está sentindo enquanto a leitura acontece, do que qualquer outra coisa. Então, para que você vai querer invalidar esse sentimento, invalidar esse processo, né? Quantos livros eu não li em viagens, ou na casa de alguém, ou em momentos com pessoas que eu gosto muito e que eu lembro disso, ou que eu li emprestado do meu tio, enfim, e que eu vou lembrar muito mais dessas histórias. Essas histórias vão me impactar muito mais do que eu simplesmente querer lê-las muito rapidamente. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Nessa Dinha, agora eu tenho que ir trabalhar e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, comentem aí embaixo, por favor, para ajudar o canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau.